Olá, paz e graça. No vídeo de hoje eu vou dar sequência no tema dispensacionalismo. E eu quero ler um versículo aqui que está registrado em Efésios, capítulo 1, verso 10, que diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo aqui, ele está falando do mistério da igreja e está falando de Cristo, em quem converge todas as coisas, no céu e na terra. Cristo, ele é a peça central de todo o cristianismo, de toda a revelação bíblica. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento revela a chegada de Cristo. E as epístolas explicam o que aconteceu de forma sistematizada. E o dispensacionalismo é um sistema doutrinário que explica como que Deus administrou os seus assuntos com relação à humanidade. A palavra dispensação, ela vem do grego oikomonia, que é uma economia, é uma forma de administrar, é uma forma de dividir, é uma forma de organizar a história em períodos. E você poderia me perguntar assim, mas Mentuzael, o dispensacionalismo é um sistema seguro, né? A gente pode confiar? Eu digo para vocês que é um sistema seguro, é um sistema muito embasado. Sofreu muitas críticas e ainda sofre muitas críticas por parte de alguns teólogos aliancistas. Teólogos aliancistas são aqueles que creem que a igreja é o cumprimento do Israel do Antigo Testamento. Então, não existe separação entre Israel e igreja. A igreja hoje é o Israel do Antigo Testamento. Então, eles espiritualizam as promessas e as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, em relação ao milênio. Eles acreditam que o milênio ele é espiritual, ele não é literal. Então, existem algumas diferenças básicas que é em relação à igreja e o povo de Israel, em relação ao milênio, se o milênio será literal ou não, em relação ao arrebatamento, à vinda de Cristo. Então são pontos onde existe algumas divergências. Mas em relação ao dispensacionalismo ser um sistema seguro, meu amigo, professor e escritor teólogo Edson, ele escreveu esse livro aqui de forma muito bem organizada, onde ele fala sobre a história da doutrina, Maravilhosa Esperança, escatologia bíblica. Então aqui ele detalha bastante os diferentes sistemas e ele defende esse sistema dispensacionalista. E eu fui também pesquisar. E aqui nesse livro, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns, também ele tem uma base muito boa. Charles Hayre, que é o editor, né, que é o cara que fez essa Bíblia anotada. É uma Bíblia que tem vários comentários e que também defende essa tese do dispensacionalismo. É esse autor, Charles Hayre. Ele também tem esse livro, que é muito vasto, e ele também tem uma teologia sistemática, que é uma teologia básica, ao alcance de todos. Charles Hayre, ele defende essa tese também dispensacionalista. Existem algumas divergências entre alguns dispensacionalistas, mas todos eles são unânimes em dizer que Cristo voltará em duas fases, uma para buscar a sua igreja de forma secreta e outra de forma visível ao mundo. E também defendem que existe uma diferença entre Israel e igreja e que também haverá um milênio, um reino político, um reino terreno de Cristo por 1000 anos a partir de Jerusalém. E para aqueles que acreditam que é uma doutrina recente, eu tenho aqui esse livro, Dispensacionalismo antes de Darby. John Nelson Darby é o principal mentor, né, que organizou essa doutrina, mas nesse livro aqui a gente já vê, já desde os primeiros séculos e durante a Idade Média, vários teólogos, vários cristãos citando aqui a volta dos judeus para a sua terra, a crença no reino físico, a crença na retirada da igreja antes do período tribulacional, assim como foi com Enoque e também com Elias, que foram arrebatados vivos.
E tem a Bíblia de Scofield, que foi a Bíblia que mais popularizou o dispensacionalismo nos Estados Unidos e de lá para o mundo. A Bíblia de Estudo Scofield é uma Bíblia muito boa também que nos dá esse embasamento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. É chamada da Era da Inocência, ou o período do paraíso. Esse período, ele é o período que compreende de Gênesis capítulo 1 ao Gênesis capítulo 3. E como que se dá esse processo, esse esquema dispensacionalista? Esse sistema entende que em cada era, Deus ele colocou regras para que os homens seguissem, e se os homens não seguissem essas regras, haveria um juízo, haveria ali uma sentença, então haveria um castigo e iniciaria-se outra era. Então aqui a Era do Paraíso, a Bíblia mostra que foi um tempo sem pecado, era uma comunhão perfeita entre Deus e o homem, não havia separação, o homem tinha acesso para conversar com Deus todos os dias à tardinha. Então a terra estava em condições perfeitas. O homem estava na sua saúde perfeita, estava na sua beleza perfeita, estava no seu estado perfeito. Essa é a primeira dispensação. É a Era da Inocência. Eles ainda não conheciam o mal, eles ainda não conheciam a doença, eles ainda não conheciam a morte. E Deus estabelece uma regra. Qual era a regra? Que nesse mundo perfeito, nesse paraíso, eles deveriam comer de todas as coisas, ainda que todos eram vegetarianos, eles não tinham permissão para comer carne, então eles comiam das frutas, dos legumes, de tudo aquilo que as árvores e a terra produzia. E a ordem dada ao homem era que ele vigiasse, que ele guardasse a terra. Então, todos conhecem a história. Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar, após Satanás, que é o tentador, dizer para Eva que ela teria um conhecimento como Deus, fez ela duvidar de Deus, então eles acabam fracassando. Então, após esse fracasso, teve suas consequências. Apareceu a morte espiritual se deu instantaneamente no mesmo dia, e depois veio a morte física. Nenhuma pessoa, então, alcançaria a idade de 1000 anos. Eles não chegaram a 1000 anos. E também eles perderam essa comunhão direta com Deus, esse contato direto com Deus. E Satanás ele ganhou poder sobre os homens, escravizando eles debaixo do pecado. E Deus, então, ele anuncia as sentenças, os castigos. A terra seria amaldiçoada por conta do pecado do homem, a mulher sofreria dores de parto, e Satanás seria um inimigo perpétuo da raça humana, lhe causando muitos males. Mas Deus, na sua graça, ele envia um Salvador. Ele faz uma promessa dizendo que haveria aquele que descenderia da mulher e que pisaria na cabeça da serpente e que salvaria o homem. E a partir dali, existe duas linhas na humanidade, aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo. A gente vê isso com Caim e Abel. João vai dizer que Caim ele era do maligno e Abel ele era um servo de Deus. Então, até a chegada de Cristo, como foi anunciado, o homem ele viveu debaixo dessa situação. E depois que essas pessoas fracassaram, que Adão e Eva fracassou, qual foi o castigo deles também? Eles saíram do paraíso, e o paraíso ele se ocultou da humanidade. Então, eles quebraram a regra, eles desobedeceram, sofreram as consequências de seu pecado, e com isso eles foram banidos do paraíso. O paraíso ele é um mistério. Eu entendo que o paraíso ele foi tirado dessa esfera física e levado para uma esfera espiritual, porque o homem hoje não tem mais acesso. E a Bíblia diz que 2 querubins guardavam o caminho da árvore da vida. Então Deus tira esse paraíso do homem e lança o homem numa terra agora amaldiçoada.
Então, essa é a primeira dispensação, a dispensação da inocência, o período no paraíso. Nos vídeos seguintes eu darei sequência nas próximas dispensações. Em cada dispensação, Deus ele coloca regras para que as pessoas sigam, e as pessoas acabam falhando nessas regras, e Deus então ele executa o seu juízo. Mas Deus, na sua bondade e na sua graça, ele provê sempre o escape, ele provê sempre a maneira da pessoa alcançar o perdão e a graça. Fica comigo nos próximos vídeos e a gente vai avançar nesse esquema do dispensacionalismo. Deus te abençoe e até a próxima.